Vamos a mais um apostolado do Ministério MGA. Eu vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento, isso para a glória de Deus. Obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto. Glorificado e exaltado seja o teu nome na vida de todos os eleitos, escolhidos e predestinados para receberem a graça e o apostolado. Haja ministração de anjos, eu declaro na vida dos eleitos. Haja o perfeito entendimento, que haja testificado o teu Espírito na vida dos eleitos que estão e estarão recebendo o apostolado esta noite. Que haja o teu testificar, os anjos ministrando em nome de Jesus. E isso para a glória de Deus. Abba, Pai. Assim creio e assim eu falo. E vamos para mais uma ministração hoje do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus. Então, hoje o nosso tema é o que Deus espera dos seus filhos, né? Então, o que Deus espera é uma pergunta, né? O que Deus espera, ou seja, Deus espera uma reação de nós, né? E vamos entender um pouco hoje sobre o apostolado, do que Deus espera dos seus filhos. Glória a Deus. Então, amados, nós os que são predestinados a reinar em vida, glória a Deus, Deus espera que nós possamos viver por fé e não por obras, não de rudimentos. Uma vez que recebemos a graça e recebemos o apostolado, Deus espera que nós vivamos por fé, vivamos da fé. Então, o que Deus espera para nós, os filhos de Deus, é que nós venhamos viver por fé, sem acréscimos, sem acessórios, ou seja, orar e fazer, não, amados. Ter que fazer alguma coisa, algum sacrifício, não. Apenas temos que crer, viver pela fé, crendo na obra que já está consumada, porque na lei você tinha que fazer, né? Na graça nós temos que crer, né? Temos que fazer as nossas confissões, as nossas declarações, né? Tomar atitudes de fé, mas nós vivemos por fé, crendo na obra consumada. É o que Deus espera, amados. Deus não está esperando que você faça nenhum sacrifício para se santificar, porque você já foi santificado. Deus não espera que você faça um jejum, que você faça nenhum tipo de sacrifício, porque Ele espera que você creia na obra que já está consumada. Então, amados, abra suas Bíblias em João 19:30, para que os eleitos entendam que na graça tudo já está consumado e que agora os filhos de Deus precisam viver da fé na obra consumada de Cristo. João 19:30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, o que está consumado, amados? O que Cristo já fez. Então, se Ele já fez, Deus espera agora que nós venhamos crer nesta obra consumada e venha viver por fé e não por obras. Glória a Deus. E vamos ver também agora em Gálatas 3, vamos para o apostolado do apóstolo Paulo, Gálatas 3, o versículo 13. Gálatas 3, o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Então, amados, aqui a graça está consumada e Cristo já se fez maldição, ou seja, ele assumiu todo o sacrifício que eu e você não conseguiria, ou seja, que o homem não teria como fazer a obra ou o sacrifício. Então, Cristo tomou o lugar do homem para que ele tomasse sobre si as maldições, tomasse as dores, né? Então, por isso que na graça, amados, Deus espera que você viva por fé, porque Cristo já fez. Não é nós que temos que fazer. Não é nós que temos que quebrar nenhuma maldição para sermos libertos. Não é nós, porque Cristo já resgatou da maldição da lei. Então, não há mais sacrifícios, não há mais maldição, não há mais nenhum tipo de luta espiritual. Então, o que Deus espera é que nós possamos crer como está escrito e que nós venhamos ter atitudes de fé, crendo na obra que está consumada. Então, Deus não quer, amados, que nós possamos viver por obras, rudimentos, tendo que fazer alguma coisa para ser aperfeiçoado, porque Cristo já resolveu na cruz, quando ele disse está consumado. João 19:30, ele fala que está consumado. Então está consumado aqui, ó. Cristo resgatou da maldição da lei. Se está consumado, ele já resgatou, amados. Não há mais o que quebrar maldição. Não há mais o que fazer nenhum tipo de sacrifício. Porque ser pendurado na cruz, ou seja, um madeiro, um pedaço de madeira, né, já é uma obra, né, já é um sacrifício. Então, esse foi um sacrifício feito pelo homem. O homem não precisa mais, precisa apenas crer, que é o que Deus espera de nós, os filhos de Deus. Glória a Deus. Então vamos ler agora Romanos 12:13, porque nosso tema é o que Deus espera dos seus filhos. Então há uma expectativa de nós entendermos o que Deus espera. Vamos ver, entender o que o Espírito Santo de Deus testifica em Romanos 12:3. Pois, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, amados, Deus repartiu uma medida de fé. É isso que Ele quer, amados, que você use, que você exercite, porque até a fé Ele já nos deu, e Ele nos deu uma medida, né? Ele nos deu uma medida de fé, é a fé comum que nós já temos. Você não precisa pedir que Deus lhe dê fé, porque Ele já lhe deu, porque o entendimento em graça, hoje aqui que nós estamos fazendo esse estudo, que Deus espera dos seus filhos. Você não precisa pedir fé, você só tem que exercitar, porque está escrito, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu. Então Ele já repartiu e Ele já deu essa medida de fé, e nós já temos, e Deus espera que nós possamos usar essa fé. A arma do crente, amados, é a fé. Se está doente, creia, confesse, declare cura. Se está passando por dificuldade, creia, declare ministração de anjos. Comece a chamar a existência. A nossa arma é a oração, amados. É a fé, exercitar
que é um escudo da fé, ou seja, precisamos estar fortalecidos, amados, o tempo todo. É isso que Deus espera de nós, que nós possamos usar a fé. Então, o principal, amados, do que Deus espera de nós, os seus filhos, é que nós possamos usar a fé. Não viver de qualquer jeito, não viver de qualquer modo, como diz aqui no 2, no 12:12. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não vos conformei com o mundo. Qual é o mundo que você está vivendo? Qual é o mundo que você está passando? O mundo não é o mundo todo. Pode ser uma situação financeira, uma situação familiar, uma situação de saúde. Então, é aí que nós devemos exercer a nossa fé, a qual Ele já nos deu e já repartiu a cada um de nós. Então, não se conforme com a sua situação e exercite a fé, que é a arma que nós temos. Glória a Deus. Vamos ainda ler 2 Coríntios 5:17. Aliás, 5:7. 2 Coríntios 5:7. Andamos por fé e não por vista. Então, essa é a vontade de Deus, amados, para nós. O que Deus espera de nós é que nós andemos por fé e não por vista. O que é andar por vista? Você está vendo, você está aceitando, você está se conformando com esse mundo, como nós lemos em Romanos, né? O 12, o versículo 2, para não nos conformar. Então, não se conforme com aquilo que você está vendo. Chame a existência, porque o apóstolo Paulo diz que andamos por fé e não por vista. Então, não ande por vista naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está sentindo, apalpando. Ande por fé. Precisamos entender que precisamos chamar a existência as coisas espirituais que não são como se já fosse. Isso é exercer, isso é exercitar a fé. Glória a Deus. E aqui em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Por isso, nós devemos andar por fé e não por vista. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, é a firme convicção daquilo que você não vê. Por isso, nós, os filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. Isso é o que Deus espera dos seus filhos, que nós possamos viver da fé. Glória a Deus. Ainda aqui em Hebreus, no versículo 6 do capítulo 11, mais embaixo um pouquinho. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé, ou seja, sem crer, é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem usar a fé, sem praticar a fé, é impossível agradar a Deus, sem crer. Porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe, que é
galardoador, ou seja, recompensador. Por isso não andamos por vista, amado, andamos por fé, porque Deus é galardoador. Então é impossível agradar a Deus sem crer, sem praticar, né, a fé, sem ter atitudes de fé. Glória a Deus. Porque a fé, amados, ela é um verbo de ação, ou seja, eu preciso crer, ou seja, eu preciso pregar, eu preciso orar, né? Eu preciso ir, eu preciso sair. Então, é uma ação, porque se eu só crer e não tiver uma atitude, né, não estou exercitando a minha fé. Preciso viajar. Se eu não comprar uma passagem, eu não vou viajar, né, em cima da hora. Então, é assim, só um modo para a gente entender como é a fé, amados. Se você crê, você precisa orar, você precisa confessar e declarar a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque a graça, ela é uma aliança de confissão. Então, o que Deus espera de nós agora na nova aliança é que nós possamos confessar a palavra dele. Porque o justo viverá da fé. Então, é isso que Deus espera. E falando de fé, precisamos entender que temos que confessar a palavra de Deus. Então, Deus espera que nós venhamos a confessar. Deus continua sendo Deus, amados, independente de nós exercitarmos ou não a nossa fé. Ele continua sendo Deus. Nós é que precisamos, nós é que dependemos, né, de exercitar a nossa fé. Ele já nos deu essa fé comum, amados. E existe também um mover, né, do dom, que é a fé, uma manifestação do Espírito Santo de Deus, que se manifesta para o que for útil, segundo a vontade dele. E nós, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Vamos ler 2 Coríntios 4:13. Segunda Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, e por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então, quando Paulo diz e temos, ele fala por ele e ele fala pelos irmãos. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Então, nós temos esse mesmo espírito de fé, como está escrito, por isso eu falei. Aí novamente aqui ele inclui os irmãos, nós cremos, por isso também falamos. Então nós também cremos, amados, por isso também falamos. Eu também creio, por isso eu falo. E que os amados também recebam esse entendimento, que agora na graça Deus espera dos seus filhos que vivam da fé, vivam não por vista, mas vivam por fé, e que possam viver confessando a palavra de Deus, porque a graça, ela é uma aliança de confissão, amados. E também precisamos entender que a graça, nós precisamos confessar a graça, porque mudou a aliança. Então faz necessário mudança da lei, ou seja, mudou a lei, faz necessário. Mudou o sacerdócio, faz necessário mudança da lei. Então agora na graça é uma aliança de confissão. Vamos ler Hebreus, o 7 e o 12. Hebreus 7:12. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, amados, mudou o sacerdócio. Como era na lei?
O homem precisava sacrificar, o homem precisava fazer os sacrifícios. Agora, na graça, mudou o sacerdócio. Agora é Cristo, amado. E se o sacerdócio agora é Cristo, necessariamente também se faz mudança da lei. Qual é a lei de Deus agora na graça? Para nós, né? O que Deus espera de nós agora, dos seus filhos na graça? Ele espera que nós venhamos exercitar, confessar, andar por fé, amados. Porque o nosso tema é o que Deus espera dos seus filhos. Ele espera que nós venhamos viver da fé, viver pela fé. Glória a Deus. Ainda vamos ler aqui Efésios 3 e o 6. Efésios 3 e 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Gentios somos nós, amados, um povo em graça, né? Seja quem mora nos Estados Unidos, quem mora no Brasil, quem mora no Japão, né? Quem mora na Noruega. Então, o mistério é que os gentios são herdeiros, ou seja, temos uma herança, membros do mesmo corpo, ou seja, o corpo de Cristo, e somos também co-participantes da promessa. Então, nós participamos das promessas, amados. E quem tem uma promessa precisa crer para receber, né? Se você tem uma herança e você precisa almejar que você vai receber aquela herança. Então nós precisamos crer que nós somos co-participantes, somos co-herdeiros dessas promessas em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Então, amados, e o que o Evangelho diz? O Evangelho diz para não andar com a vista. O Evangelho diz para fazermos nossas confissões de fé, né? O Evangelho diz que mudou o sacerdócio, faz necessário também mudança da lei. Então Deus espera agora de nós que possamos exercitar a fé, não nos conformar, porque Deus é glorificado, amados, na nossa vida. Se você se conformar com a sua vida, Deus não vai ser glorificado, porque você precisa viver por fé, ter atitudes de fé, fazer as confissões de fé, para que Deus seja glorificado, para que haja ministração de anjos. Glória a Deus. E para finalizar, vamos ler Colossenses 1, vamos ler o 14, depois o 27 e o 28. 14, 27 e 28 do capítulo 1 de Colossenses. Colossenses 1, 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então aqui, amados, é para que nós possamos entender, viver por fé, crendo que não precisa você estar pedindo perdão de pecados, porque nós, os gentios, nós já somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós não temos pecados, porque temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, ou seja, pecados tirados, eles foram remidos, eles foram cancelados. Então, agora na graça, nós cremos. É isso que Deus espera, amados, porque quem tem um entendimento, ele tem uma ação, ele tem uma mudança, ele tem uma reação. Ou seja, se eu entendo a palavra de Deus,
eu preciso mudar o meu entendimento, praticar outras coisas, né? Ou seja, minha mente precisa reagir. Então agora a minha atitude será outra diante de Deus. A minha maneira de crer será diferente. Agora vamos ler o 27 e o 28 do capítulo 1 de Colossenses. A eles, ou seja, a eles quem? Aos gentios, né? O povo em graça. Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança na glória. Então foi do agrado de Deus, amados, manifestar na sua vida, foi do agrado de Deus revelar sua graça, para que você reine em vida. E o que Deus espera dos seus filhos? Ele espera que você creia, Ele espera que você exercite, que você chame à existência as coisas que não são como se já fossem. O 28. A Ele anunciamos, admoestamos e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, amados, nós estamos perfeitos em Cristo. Ou seja, é o nosso espírito que está perfeito em Cristo. Então, quando nós temos esse entendimento, recebemos essa revelação, ou seja, há uma reação, há uma mudança. Ou seja, agora você passa a crer e viver por fé, que não precisa mais de nenhuma obra para ser aperfeiçoado, para ser santificado, para ser perfeito, porque aqui diz para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É em Cristo que nós somos perfeitos, amados. A perfeição não é da carne, e a perfeição não é nossa, a perfeição não é mérito nosso, a perfeição é em Cristo. Paulo deixou muito bem claro, e está claro, e se tiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. Então, amados, hoje nós estudamos aqui no Ministério MGA Manaus, glória a Deus pela sua vida, o que Deus espera dos seus filhos. Então aprendemos aqui um pouco, porque toda semana nós temos ministrações, e no domingo é mais reduzido. Então nós aprendemos aqui com o apostolado esta noite, que nós precisamos viver da fé, exercitar, não nos conformar com o mundo, ou seja, com a situação, mas que Deus espera que nós tenhamos atitude, confissão de fé, chamar a existência, chamar os anjos para ministrar, amados, porque eles são ministradores para nos servir, para nos ajudar, para nos guardar, para ministrar sobre nós. Que o amado receba o perfeito entendimento para a glória de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplaudo o Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus.